Olá, a partir da aula de hoje, nós vamos ver os fundamentos do circuito da eletrodinâmica. Para introduzirmos o assunto, nós vamos ver os elementos que compõem o circuito. O primeiro deles é a bateria. A bateria pode ser uma pilha, por exemplo, ela tem essa representação no circuito e ela tem a função de alimentar o circuito com DDP. O segundo elemento é um fio. Um fio, ele tem essa representação no circuito e nós vamos considerar um elemento que não tem resistência, apenas ocorre a passagem da corrente elétrica por ele. Um resistor, ele tem essa representação no circuito e vai ser o elemento vai consumir energia que vai ser transmitida pela bateria. A lâmpada, ela tem essa representação, ela vai ser o elemento que ao receber corrente elétrica, ela vai iluminar, vai acender. Um nó, ele é a interseção de dois fios. Esse ponto aqui na interseção é chamado de nó. Um capacitor é um elemento, tem essa representação, e ele tem a função de armazenar energia. E o interruptor, ele tem essa representação aqui, ele tem a função de ligar o circuito quando o fio está conectado aqui, ou está o circuito desligado quando está essa representação aberta aqui. Agora nós vamos ver as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff servem para determinar a DDP e a corrente em cada um dos componentes do circuito. A primeira lei é a lei dos nós. Quando você tem um nó, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Se nós olharmos esse exemplo daqui, olharmos todas as correntes que entram no nó, que é I1, I3, I4, I5 e I6. Essa é a soma das correntes que entram. Tem que ser igual à soma das correntes que saem, que nesse caso é apenas a corrente I2. Então a soma de I1, I3, I4, I5 e I6 tem que ser igual ao valor da corrente I2. A segunda lei é a lei das malhas. A lei das malhas diz que quando você percorre uma malha, a soma das variações de DDP é zero. Então, por exemplo, se nós tivermos elementos de circuito aqui, e nós percorremos o circuito desse ponto, passando pelo ΔV1, o ΔV2, o ΔV3 e o ΔV4, retornando a esse ponto branco aqui, a soma das variações de DDP em cada um desses elementos do circuito vai ser zero. Vamos ver agora como é que é o método que a gente vai trabalhar para poder determinar a corrente e a DDP em cada um dos circuitos. Nós vamos sempre pegar um circuito fechado, determinar um ponto A e percorrer o circuito até voltar para esse ponto A. Nós vamos assumir que a corrente tenha esse sentido. Se no decorrer das nossas contas nós determinarmos uma corrente de valor negativo, apenas o sentido está errado. Em vez de ela estar no sentido horário, ela vai estar no sentido anti-horário. A variação da DDP ela vai ser o V a favor menos o V contra. Se nós tivermos uma bateria e percorremos uma corrente daqui para lá, com esse sendo polo negativo e esse sendo polo positivo, a variação da DDP é o V a favor menos o V contra, que é o próprio valor da bateria. Nesse caso aqui é epsilon. Se nós percorremos uma corrente já no sentido contrário, entrando pelo polo positivo e saindo pelo polo negativo, a variação de DDP nessa bateria vai ser menos epsilon. Se nós tivermos um resistor com essa corrente aqui, por onde entra a corrente é o positivo, por onde sai a corrente é o polo negativo. A variação da DDP nesse resistor de resistência R vai ser menos RI. Então a soma das variações de DDP nesse circuito tem que dar zero. Com isso, nós vamos conseguir determinar a corrente que atravessa o circuito. Para ficar um pouco mais fácil de memorizar, no sentido, o sinal de mais, ele quer dizer que o potencial aumenta. Daqui para cá, o potencial está aumentando. E o sinal de menos, ele quer dizer que o potencial ele diminui. Daqui para cá, se está indo do mais para o menos, o potencial está diminuindo. E quando você passa a corrente por um resistor, o potencial diminui também. Vamos ver um exemplo para poder ilustrar como a gente trabalha com esse método que nós acabamos de ver e as leis de Kirchhoff.
Vamos supor um circuito bem simples aqui, com apenas uma bateria e uma resistência. Vamos traçar uma corrente no sentido horário aqui. Claro, a gente pode estar errado. E vamos supor que a DDP da bateria vale 1,5 volts e a resistência seja de 15 ohms. Vamos partir desse ponto, chamar esse ponto aqui de A, e vamos percorrer o circuito até esse ponto A de novo. Na bateria do menos e no pro mais, a variação de potencial, o potencial aumenta. Então, é dado por mais epsilon. Nós passamos pelo circuito, aqui é o positivo, aqui é o negativo, porque aqui entra a corrente, aqui é por onde está saindo. Potencial na resistência é menos RI. Passando o RI para lá e o R dividindo, nós temos que a corrente é epsilon sobre R. Como o epsilon vale 1,5 e o R vale 15, a corrente vale 0,1 ampere. Percebam que é 0,1 ampere positivo, ou seja, o sentido que nós chutamos da corrente está correto. Agora vamos supor um circuito um pouco mais complexo, com duas baterias e duas resistências. Vamos supor que essa bateria tem um potencial de 6 volts, essa de 9, esse resistor seja de 4 ohms e esse resistor seja de 2 ohms. Se nós partirmos desse ponto A aqui, por exemplo, percorremos o circuito até voltar ao ponto A, nós temos bateria entrando pelo negativo, saindo pelo positivo, potencial aumenta, mais 6 volts. Resistência entra pelo positivo, sai pelo negativo, potencial menos RI. Como R vale 4, já colocamos aqui. Bateria entrando pelo positivo, saindo pelo negativo, o potencial diminui. Então nós temos um sinal negativo aqui, menos 9 volts. E no resistor aqui, entra pelo positivo, sai pelo negativo, a variação de DDP é menos RI, ou seja, menos 2I. 6 menos 9, menos 3. Menos 4, menos 2, menos 6, passa para o outro lado. Então nós temos que 6I igual a menos 3. Passando 6 dividindo, nós temos que I é menos meio ampere. O que significa esse menos meio ampere? Significa que nós chutamos a corrente para o lado errado. Em vez da corrente estar no sentido horário, a nossa corrente, na verdade, está no sentido anti-horário. Esse é o sentido real da nossa corrente. Bom, nossa aula de hoje termina por aqui. Hoje nós vimos o método para achar corrente nos circuitos, corrente DDP num circuito, usando as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff elas são importantíssimas para a eletrodinâmica e nós vamos usá-la basicamente em todas as próximas aulas de eletrodinâmica para resolver problemas de circuito. Então, até a próxima.